muitas pessoas tratam ele como frio, como o novo Kimi Raikkonen, como ele é um cara consistente, como ele é um cara gelado, mas vai o Lando Norris fazer a sequência de pataquadas que o Oscar Piastri fez pra ele abrir o Twitter lá e ver o que não tá sendo dito dele. Então, Pois é. então é bom porque, honestamente, mostra que eles não são pilotos tão diferentes. Eu honestamente não consigo lembrar de cabeça algum postulante ao título que tenha feito um final de semana pior do que o Piastri fez no GP de Baku de 2025. Deu absolutamente tudo errado pro piloto australiano. Começa no treino classificatório, que ele enfia o carro no muro ali no Q3 sem tempo de volta marcado, e isso obriga ele a largar ali da 10ª colocação, coisa que, na verdade, não foi nem na 10ª, porque o Leclerc tinha feito a mesma coisa, então ele largou uma posição à frente do Leclerc ali. Então, já começa o erro aí, ele enfia o carro no muro ali, atrapalhando muito a largada dele. Depois, ele ainda comete o erro na própria largada, em que ele tenta antecipar ali o momento da largada, ele acaba saindo antes da hora, queimando a própria largada, e aí o carro dele entra num mecanismo de anti-stall, né, que é uma ferramenta que os carros de Fórmula 1 têm para o motor não morrer, basicamente, e o carro ficar lá sem o piloto conseguir dar o start, né? Então foi isso que acabou acontecendo, por isso que ele caiu lá para último e depois conseguiu, só depois ele conseguiu largar com o carro dele, né? Só que não satisfeito em fazer isso, porque foi culpa dele, isso foi algo que ele fez, ele vai lá e enfia o carro no muro também depois de ganhar algumas posições logo na primeira volta. Então, um final de semana completamente horroroso do Oscar Piastri, e depois assistiu a corrida ali com suas garrafinhas de água de trás da grade ali, junto com o seu F1 TV. Sim. Que a transmissão, logicamente, aproveitou para fazer uma propagandazinha, Claro, né? bom. Você pode assistir de qualquer lugar pela F1 TV. Dito isso, ele deu explicações, né? Obviamente. Ele falou o seguinte: meu erro foi basicamente avaliar errado o nível de aderência da pista, né? E provavelmente muito disso veio da turbulência. Mas eu sei que não dá para esperar aderência normal nessas condições. Então, certamente não vou culpar mais nada por isso. Foram 2 erros, né? O da largada e o da curva, né? Que ele enfia o carro no muro. 2 erros simples meus que causaram o dia de hoje. Então ele tá assumindo a responsabilidade, pelo menos, o que é certo. Mas o que eu acho curioso dessa situação toda é que eu senti um ar arrogante e blasé no Piastri durante o final de semana. Inclusive, quando ele tá dando a entrevista dele pós-batida no qualifying, ele tá assistindo pelo telão a volta do Lando Norris enquanto ele dá a entrevista, ele meio que dá uma tirada no Lando Norris, assim. Ele olha e fala, tipo assim, vamos ver o que nós dois podemos fazer largando lá de trás agora. E acabou que ele pagou a língua dele enfiando o carro no muro, né? E o Lando Norris não bateu. Mas eu não sei se vai mudar alguma coisa na mentalidade do Piastri, mas eu acho que também ceder a posição pro Lando na corrida de Monza é talvez um excesso de confiança ali. Não sei se agora, com as coisas dando errado um pouquinho, talvez ele dê um passinho pra trás e fale, opa, preciso tomar um pouquinho mais de cuidado, porque isso aqui não tá ganho, não. Da mesma forma que eu errei hoje, eu posso errar outro dia e talvez outro dia ele aproveite. Eu confesso que eu não tinha visto essa entrevista dele aí que você citou. Mas, de fato, é que eu honestamente acho também que não vai influenciar tanto. Não sei se ele tá com esse excesso de confiança que você falou, mas acho que ele tá confortável e mesmo ele tendo cometido esse tanto de erros que ele cometeu aí, que a gente falou, querendo ou não, é o que eu disse aqui, ele viu o Lando Norris cortar pouca diferença, então acho que ele ainda segue confortável, ainda tem uma... Respira aliviado. Ele respira aliviado, tem uma vantagem boa. Não quer dizer que ele não tem que abrir os olhos, que ele talvez não comece a se sentir mais pressionado, mas no geral eu acho que ele sabe que ele tá numa posição muito boa e mesmo ele tendo feito um monte de merda esse final de semana, a posição dele não é tão pior assim do que como era antes dessa prova. Então eu acho que no geral ele não vai se abalar tanto por isso. Ele deveria porque como o Caio disse aqui, talvez tenha sido a pior atuação que um postulante, ou sei lá, um futuro campeão mundial já teve na história da humanidade, assim. Mas como foi traduzido em poucos pontos de diferença, acho que ele não vai se importar como deveria. De fato. Mas a real é que eu acho que ele precisa tomar um pouquinho de cuidado. Assim, é claro que
a maneira como ele perde esses pontos aí é uma maneira justificável, porque realmente era uma corrida que a bruxa tava solta, todo mundo tava batendo. Uma corrida não, um GP, né? Um final de semana. Mas ainda assim, vale lembrar que ele foi a única pessoa que bateu na corrida. Eu acho que isso parte também um pouco dele ter ficado afobado Total. depois de entregar a paçoca na largada, e ele quis resolver o problema que ele mesmo criou na primeira volta. Uhum. E a gente sabe que não tem como isso acontecer, pô. Se você comete um erro do tamanho do erro que ele cometeu ali na largada, de perder 11 posições, não tem como consertar isso em uma volta só. A gente pode até falar do Lando Norris, por exemplo, ano passado, no GP de Baku, que larga, ele fica no Q1. Ele larga lá de trás na corrida de Baku e ele consegue fazer uma corrida de recuperação. Tipo assim, o Lando Norris, por ter cometido o erro no treino classificatório, junto com a McLaren ali, e ele ter sido eliminado no Q1, ele não ia conseguir recuperar todas as posições que ele perdeu em uma volta. Então, assim, foi um processo que ele teve que ir com calma e tudo mais. Claro que é mais fácil de você botar a sua cabeça no lugar de um dia pro outro, né? Mas o Oscar Piastri, disputando um título, sendo conhecido como um cara mais frio, hoje ele não respondeu a esse apelido que ele recebe. Eu ia entrar nesse ponto agora também, que... de novo, muitas pessoas tratam ele como frio, como o novo Kimi Raikkonen, como ele é um cara consistente, como ele é um cara gelado, mas vai o Lando Norris fazer a sequência de pataquadas que o Oscar Piastri fez pra ele abrir o Twitter lá e ver o que não tá sendo dito dele. Então, Pois é. então é bom porque, honestamente, mostra que eles não são pilotos tão diferentes. Você pode achar o Oscar Piastri melhor que o Lando, você pode preferir ele, você pode achar o Lando pipoqueiro, etc. Você pode achar tudo isso e vai do seu direito. Mas a real é que eles não são pilotos tão diferentes. O Lando Norris talvez seja um pouquinho mais inconsistente, mas eles cometem um número de erros bastante similar, pra ser honesto. Pois é, então, e eu acho que a grande questão é que a gente falou aqui dos erros do Lando Norris e tudo mais, mas, cara, o Lando Norris não fez uma corrida tão ruim quanto o Piastri fez nesse final de semana. Não fez. No ano inteiro. E quem é conhecido como o pipoqueiro, enfim, é o Lando Norris. Claro, ele também faz por merecer, né? Mas foi um desempenho muito ruim do Oscar Piastri. E a gente tem que ver nas próximas corridas se é a disputa pelo título batendo forte nele, mas a real é que a margem de erro diminuiu, porque agora são 26 pontos de diferença pro Lando Norris, agora já é uma corrida. Uma vitória do Lando Norris com um abandono praticamente, ali fica em 1 ponto. Claro, ainda é uma vantagem muito confortável, principalmente que faltam só 7 corridas aí pro ano acabar, mas a gente tem que ver como é que ele vai se recuperar a partir desse erro agora, porque os erros começam a ficar maiores nesse momento da temporada em que você tem rodada tripla atrás de rodada tripla. E agora, ó, ele tem 26 pontos na frente do Lando Norris, mas o Lando Norris também não é o único que tá de olho nessa liderança aí. O Max Verstappen voltou a aparecer aqui no retrovisor, pelo menos. Não tá perto? Não tá perto. São 60 e poucos pontos? São. Mas voltou a aparecer no retrovisor o Max Verstappen. Então é bom o Oscar Piastri ficar de olho. Porque ele não tá mais tão confortável quanto ele esteve aí uma corrida atrás. Não, de fato, 2 corridas atrás, na verdade. E aí, honestamente, é o que eu falo do GP de Monza. Ele abriu mão de abrir 6 pontos pro Lando Norris. Era pra essa vantagem aqui, ó, tá em mais de 30 ainda. 32. Se ele não tivesse entregado a posição lá no GP de Monza. Então é bom ele não cometer mais erros daqui até o final do ano. Porque o que o Lando Norris precisa, na minha visão, é de manter essa vantagem. Na minha visão não, né? Matematicamente. É de manter essa vantagem abaixo dos 25 pontos até o GP de Abu Dhabi. Pra ele poder pelo menos sonhar. E do jeito que tá andando aí, eu acho que é provável que o campeonato chegue até a última corrida indefinido. Agora sim, claro que o Piastri vai ter uma vantagem muito grande, porque, sei lá, se chegar com 24 pontos de vantagem, aí a única maneira do Lando sobreviver é o Piastri ficar fora dos pontos e ele ganhar a corrida, o que é difícil, né? Mas não é impossível. Não é impossível. Assim, também é bom o Piastri ficar de olho. Não, concordo totalmente com você. E eu até trago um outro ponto aqui. Próxima prova é Singapura, né? E eu não tô cravando que o Lando Norris vai vencer,
Mas no ano passado o Lando Norris foi bastante dominante até em Singapura. Sim. Ele ganha com, acho que 30 segundos pro Max Verstappen, que foi segundo. E se a gente repete esse cenário, mesmo com o Oscar em segundo, o Lando vence e o Oscar em segundo, aí já fica em apenas 19. E aí quando baixa dos 20, de fato, eu ainda acho que é muita coisa pra se tirar num número reduzido de provas. Mas nada impossível, nada perto dos 30 e... acho que foi 34, né? Que foi em certo momento pós-Holanda. Então, de fato, o Oscar Piastri deveria ter a manutenção dessa vantagem que ele adquiriu pós-quebra do Lando Norris, e por enquanto ele não tá conseguindo. Seja porque a McLaren pediu pra ele ceder a posição, mas quem cedeu foi ele, e agora por esses erros. Eu não acho que ele vai errar de novo. Eu acho muito provável um abandono de ambas as partes, mais uma vez, nesse campeonato, principalmente por falha mecânica. Às vezes até por algum acidente pode rolar, mas por falha mecânica é muito improvável. Porém, é isso. Agora ele tem que ficar de olho aberto, porque a margem é 0. E se na próxima prova o Charles Leclerc for o kamikaze da volta 1 e tirar ele da prova, a vantagem pode ficar em 1 ponto, e aí 1 ponto é basicamente não ter vantagem. Exatamente. Eu diria até que, sei lá, menos de 10 pontos menos de 10 não, mas 7 pontos é basicamente não ter vantagem. Sim. Então, o que o Piastri precisa fazer, principalmente, é não deixar chegar nesse ponto. Nesse termo aí. Mas vamos ver o que vai acontecer. Quero saber o que vocês acham aí. Me contem aí as opiniões de vocês.